Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom, nós estamos mais uma vez nos encontrando neste momento agora em culto solene, em culto noturno ao Senhor. Louvado seja Deus. Estou certo de que você está com a sua família já reunido, já com sua Bíblia, com um novo cântico. Louvado seja o Senhor, porque a Igreja de Cristo é uma igreja instruída, que compreende os valores do culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos convence dessa verdade. Quero convidá-lo nesse instante a orarmos ao Senhor, rogarmos da Sua presença. Vamos para esse momento de invocação do Senhor, de rogar a Ele que esteja conosco, que nos abençoe nessa noite, neste culto que queremos oferecê-lo para o louvor e a Sua glória. Pai eterno, louvado seja o Teu nome. Tu és Deus, Tu és o Senhor, Tu és o bondoso Deus de Israel, Tu és o grande Yahvé, Tu és o Senhor que criou todas as coisas. Tu és o bondoso Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Tu és o bondoso Deus de Jacó. Senhor, muito obrigado por podermos nesta noite nos reunirmos em Teu nome. Muito obrigado por podermos diante do Teu poder, entrarmos em Tua presença pela oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ainda que muito pequeno que somos, o Senhor assiste todas as nossas necessidades e o Senhor tem prazer em estar conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom e nos enviou o Teu Filho amado, nosso Salvador, que Ele entregou a Sua vida como expiação para os nossos pecados. Dai-nos graça, Senhor, sempre em compreender esta verdade e andar humildemente na compreensão de tudo isso que o Senhor tem nos revelado em Tua bondosa palavra. Dai-nos o Teu Espírito Santo sempre, habitando em nossos corações, nos convencendo desta verdade, para a Tua honra e para a Tua glória. Sejas conosco nesta noite. Recebe o culto que Te ofertamos, em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor, abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 97. E vamos fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 12. E assim diz a palavra do Senhor. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvem e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobre modo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor
com o hino de número 52. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação. Remidos todos com fervor, louvores entoai, ao que da morte é vencedor. Glória, 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 glória. Asas, povos e nações, ao Rei divino, ao Rei divino, a quem Quebrou os mis grilhões. Glória, 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 Amém. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos, adorai ao Rei que se humilhou na cruz, com glória coroai. Nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela obra da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tua misericórdia, por tua bondade. Nós não nos enxergamos diante de ti. Tu és Deus, tu és a maravilha que veio sobre nós e que nos abençoou em todo o tempo. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Essa é a expressão, por isso que saudai o nome de Jesus. Anunciai, pregai, cantai o nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, homógeos, da mesma essência do Pai, é Deus. Senhor Jesus, Tu és o Deus da nossa salvação. Amém. Quero convidá-lo nesse instante a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, mais uma vez, e agora apenas 3 versículos. Salmo 40, versículo de 1 a 3. Salmo 40 é oração para livramento. É a oração do Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha
e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, expressão de oração do rei Davi, dos Salmos de Davi, rogando para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja cada dia edificada, modificada, alicerçada em Cristo, e que diante da obra do Senhor em nossa vida, ele diz que será de maneira que muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós devemos orar sempre ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Sempre rogar ao Senhor, dizendo: Senhor, necessito que o Senhor ponha em meus lábios um novo cântico. Que o Senhor ponha as expressões, os lábios, né? As palavras apontam ao que há no nosso coração. Então, os nossos lábios com as expressões legítimas do nosso coração é sinal que evidenciam aquilo que está dentro de nós. É a porta da nossa alma. Por isso, queridos, nós devemos orar ao Senhor, confiar nele, confessar os nossos pecados e: Senhor, tem misericórdia de mim, tenho ainda determinadas coisas a serem tratadas por ti, me ajuda, Senhor, modifique. Estejamos atentos a todas as possíveis oportunidades, todas as oportunidades diante do Senhor que se faz necessário de que haja modificações. Roguemos ao Senhor, supliquemos a Ele, intercedemos, supliquemos, pedindo por nós e intercedendo por outros, que nós observamos que ainda não enxergaram. Nossa oração precisa ser completa. Por isso nós queremos, nesse instante, orar por nós, pela igreja, por cada um, para que o Senhor nos dê, incline o ouvido, assista às nossas necessidades e trate os nossos corações conforme a sua vontade. Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos inclinar as nossas frontes e vamos rogar ao Senhor que Ele nos dê o perdão pelos nossos pecados e, além de perdoar os nossos pecados, que o Senhor nos ajuste e nos ensine o caminho em que devemos andar. Pai eterno, mais uma vez entramos em Tua presença, Senhor. Queremos Te rogar, Senhor, que os Teus olhos perscrutadores, poderosos, possam penetrar tão profundamente nas entranhas dos nossos corações, no mais profundo da nossa alma, e que possa identificar tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, traz a lume ao nosso entendimento aquilo que não Te agrada e nos dá entendimento para que possamos por meio do Teu poder e da Tua graça, completamente eximar de nossa vida. Senhor, dai-nos forças para dominar os pensamentos, dominar as intenções conforme a Tua vontade. Senhor, dai-nos prazer na Tua revelação, que tenhamos prazer, que nos alimentemos dos Teus ensinamentos. Traze-nos diante da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos semelhantes a Ti, que andemos copiando, sendo Teus imitadores, pois assim é a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados nesta noite. Dai-nos, Senhor, a cada dia a convicção do abandono da prática do pecado contra Ti. Nos ajuda, Senhor, não só a identificar, mas a abandonar, ter força para o abandono deste mal. Tudo isso nós Te rogamos, não só para nós, mas para todos aqueles, pessoas que estão em nossa proximidade, que ainda não alcançaram esse entendimento, que o Teu Espírito se revele e que Teu Espírito faça-os entender para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor nesse instante, número 132 do Novo Cântico.
seja ao Senhor, porque, como diz o salmista, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele afirma, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. O Senhor ouviu a nossa súplica e respondeu às nossas orações, perdoando os nossos pecados, nos dando graça para a continuidade da vida. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro dos Salmos, Salmo 100, e assim diz a palavra do Senhor no Salmo 100. Como os irmãos veem, gosto muito do livro dos Salmos, eu costumo fazer toda a liturgia no livro dos Salmos, eu me deleito no livro dos Salmos. Salmo 100 diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós ainda ouviremos uma mensagem musical nesta noite. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei
Criador que sou eu. Amém. Nós iremos agora, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, agora no livro de Atos. Nesse momento, queremos iniciar um momento da nossa pregação, queremos falar um pouco aos irmãos sobre a necessidade do verdadeiro crer. Queremos que a igreja entenda o crer, como devemos crer, segundo a vontade do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 31. E diz assim a palavra do Senhor, em Atos capítulo 16, versículo 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Vamos orar. Senhor eterno, soberano Deus, dai-nos a graça nesta noite de assimilarmos a tua verdade diante da manifestação do teu poder na vida do apóstolo Paulo e na vida de Silas. Ó Senhor, dai-nos condições, ó Pai, de poder entender as tuas verdades e obedientemente confiar inteiramente em Ti, pois o Senhor é Deus e tem a cada instante nos abençoado. Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda, Senhor, a confiar, nos ajuda, Senhor, a obedecer, porque esta é a tua vontade. Tudo isso nós te rogamos em o nome de Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor, nós louvamos ao Senhor por esta noite. Estamos felizes porque na próxima semana, se Deus permitir, estaremos no templo, ainda certamente reduzidos, mas estaremos assim, andando segundo a lei, ao que nos será permitido, né, para que consigamos retornar ao templo. Nós somos um número pequeno rebanho, a igreja é enorme e podemos fazer uma boa distribuição segundo a vontade de Deus e também a lei dos homens. Esse é um texto maravilhoso, irmãos, que eu andei refletindo um pouco sobre esta verdade e baseei meu entendimento nesse versículo 31 de Atos 16, que diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esse texto traz consigo um contexto excepcional, extraordinário, maravilhoso, né? De um ato miraculoso do poder de Deus na vida de Paulo e de Silas. O Atos dos Apóstolos traz-nos uma excelente reflexão. Nós queremos passar muito rapidamente, né, por que culminou nessa palavras de Paulo, né, e passar a contextualidade aqui existente. A grande verdade é que aconteceu, como diz o versículo 16, capítulo 16, eu estarei lendo só para que você possa contextualizar-se com essa verdade. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: este homem são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, e ele na mesma hora saiu. Amada igreja do Senhor, o apóstolo Paulo compreendeu que tais elogios não procediam de ordem natural.
mas de uma linha não natural, incomum aos homens, sobrenatural. E aí o apóstolo Paulo, em nome de Jesus, ordena que seja retirado, que dali saia, e em nome de Jesus assim se fez. Igreja do Senhor, o texto que segue diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão ainda contra eles, e os pretores que ali estavam, rogando-lhes, ou rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Paulo fala sobre essa fustigação, que ele foi fustigado. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, nós louvamos a Deus pelas Escrituras, por relatos tão maravilhosos, tão impressionantes, por declarações tão importantes para a nossa vida, no que diz respeito ao poder de Deus. E assim, e toda a convocação do texto que nos leva a crer. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, estarás salvo tu e a tua casa. Algo muito interessante é que há uma distinção neste crer. E eu louvo ao Senhor, porque Carlos Drummond de Andrade, em uma certa feita, ele disse o seguinte: há muitas razões para duvidar, há uma só razão para crer, e essa é Jesus, disse Carlos Drummond de Andrade. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, crer é ter fé, ter crença religiosa. Crer está relacionado à fé. A Bíblia, em Hebreus 11:1, nos apresenta a natureza da fé e diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas quando se observa, os estudiosos observaram que a palavra crer no grego, pisteu, diz o seguinte, ou descreve as seguintes naturezas. Crer é entender, no grego. Crer é também confiar, no grego. O crer também é obedecer.
O crer no grego não é uma ideia vaga apenas de uma religiosidade ou uma crença, mas no grego é entender, é confiar e é obedecer. Quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, entende que Jesus é Deus. É interessante quando a gente começa a olhar o original, o texto original. Crer é entender. Paulo disse, olha, entende que Jesus a quem servimos é o Senhor. Ele é Deus. E por isso, diante dos teus olhos, estás vendo toda a manifestação de poder e de graça em favor deste pobre miserável. Se você observar o contexto, Paulo estava preso apenas porque havia, em o nome do Senhor Jesus Cristo, extirpado, ordenado em nome do Senhor, feito com que saísse o mal que trazia lucro àquelas pessoas. Os pretores que ali estavam, que eram as pessoas que advogavam as questões judiciais, ali acataram tranquilamente, fustigaram, levaram eles à humilhação. No término de todas essas manifestações, o Senhor tinha um projeto, um plano, e levou aquelas pessoas que ali estavam, presas, certamente criminosas, a entenderem que há uma esperança. Eles entenderam. Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Paulo diz, crê, entenda, Jesus é o Senhor. Crê, entenda, confie. Porque mesmo em momentos tão difíceis como esse que estou passando, o Senhor vem diante de nós e nos livra de momentos terríveis. Essa pandemia, ao terror do mundo, as mortes. Creia. Primeiro você precisa entender que Ele é Deus e tem o mundo, o universo sobre as suas mãos. Em segundo momento, você precisa confiar que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E se crer, Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, estará salvo, será salvo, tu e a tua casa. Creia, confie. Mas Paulo diz também, na mesma palavra crê, neste verbo maravilhoso, ele diz, obedeça. Obedeça. Doutrine seus sentimentos. Doutrine sua vontade. O crer na Bíblia não é apenas uma mera crença, meus irmãos, mas uma obediência gerada da razão de uma convicção imputada ou adquirida através do Espírito Santo. Essa compreensão não é uma compreensão humana, é uma compreensão que nos foi colocada, imputada por Deus, colocada dentro de nós, para que entendamos essa verdade. Paulo não dizia só o crer de uma religiosidade, de uma vida religiosa, siga-nos, nos acompanhe. Não, Paulo diz, olha, entenda, Jesus é o Senhor. Entenda, Jesus é o Senhor. Confie que Ele é Deus, não só para essas coisas temporais, mas Ele é atemporal, Ele é eterno, Ele nos levará à sua eternidade. Obedeça, porque o fim com o Senhor Jesus é um fim bom. A orientação feita pelo apóstolo Paulo ao carcereiro é para que creia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação e também para a salvação da sua casa, da sua família. Essa premissa envolve obra de Jesus em sua vida, morte e ressurreição para a salvação de todo aquele que por sua exclusiva graça possa crer. Crê em Deus como autor do plano da salvação. Crê no Filho Jesus Cristo como provedor da obra redentora por meio da sua morte e ressurreição. Crê no Espírito Santo como responsável pela aplicação da graça em uma obra de regeneração aos perdidos. Precisamos crer, precisamos entender os papéis do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, no plano de salvação para a sua igreja. Amada igreja do Senhor, nós precisamos crer em Deus, na sua vontade, digo, entender, confiar e obedecer. Pois a vontade de Deus é uma vontade soberana e boa. Isso o apóstolo Paulo. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Lá em Romanos 8, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus ela é soberana e boa. Paulo e Silas são presos. A solução para esta sociedade é crer em Jesus
não desistir de fazer o bem, ainda que estimulados ao mal. Nós precisamos entender que Jesus é bom. Nós somos constantemente estimulados a uma reação maligna. Somos estigados, né? Somos fustigados. Paulo foi fustigado por vara. Nós somos pela língua de muitas pessoas. De pessoas que nos ofendem, que fazem questão de nos afetar, de nos instigar para uma luta, para um conflito, para uma contenda, para uma desarmonia. Mas nós precisamos confiar na vontade soberana de Deus. Precisamos entender que, crendo nele, entendendo que, ainda que sejamos fracos, em Cristo somos fortes. Em Cristo somos mais que vencedores. Precisamos nos preocupar, estar nos conflitos, nas dificuldades, nos dissabores. Não, eu preciso confiar. Inteiramente confiar no Senhor. Crer é entender que Deus é Deus. Crer é confiar. Não é? Crer é obedecer. Dizer, Senhor, dá-me um coração obediente a Ti, Senhor. Eu preciso. É preciso crer em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pois seu poder é inigualável. O Senhor liberta seus servos por uma intervenção sobrenatural, através de um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. As portas foram abertas e soltaram-se as cadeias de todos que ali estavam. Foi um ato sobrenatural de Deus, que o Senhor poderá manifestar entre nós ainda hoje. Ele é Deus. Então precisamos crer na vontade de Deus que é soberana, precisamos crer na pessoa de Cristo sempre conosco. Precisamos crer em Jesus Cristo como consumador da obra da salvação. Meus irmãos, se tem algo que deveria muito angustiar a antiga aliança, ou a igreja veotestamentária, a igreja do passado, a igreja de Moisés, dos profetas, a igreja lá que se instalou após a queda do homem, é a angústia da esperança do Messias que não havia vindo. Nós estamos por um momento muito feliz. O Messias nos veio, consumou a obra da redenção e nos trouxe a salvação por meio da graça, dos favores do Senhor. Precisamos crer em Jesus como consumador da obra de salvação. Crer em Jesus como aquele que liberta o pecador. Irmãos, é angustiante saber que precisamos de um Messias. Precisávamos de um Messias na antiga aliança. Que vê que precisávamos na consumação da obra de salvação. Nós já não passamos mais por esse momento. Nós precisamos hoje crer em Cristo como consumador dessa obra, essa obra de salvação. Essa era uma promessa que estava na antiga aliança desde a queda do homem. Lá no Gênesis capítulo 3, no versículo 15, o evangelho anunciado pelo próprio Yahvé, pelo próprio Deus. Crê em Jesus como aquele que liberta o pecador. Irmãos, quando fico, lembra-te de onde vieste, lembra-te quem fostes. Nós vemos o poder de Deus transformando o nosso coração. Vemos o poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus, na aplicação de graça, a cada dia transformando, retirando o coração de pedra, que não tinha nenhuma relação com Deus, nos dando mais um aspecto humano e real, de uma realidade de enxergarmos a nossa pequenez, a nossa limitação, e vermos a bondade e a misericórdia universal de Deus sobre cada um de nós. O Senhor é muito bom, tem nos concedido perdão. Crê em Jesus como aquele que liberta o pecador. Lá em Marcos capítulo 5, no versículo, nós temos um relato histórico muito interessante, que é em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 9, você vai ver que diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo,
o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E ali nós conhecemos o contexto, que esse homem que estava preso a esta legião de demônios, o Senhor libertou. Nós precisamos crer, precisamos primeiro entender que esse Jesus, no contexto narrado nas Escrituras, ele não era só filho de Maria e José, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, cheio de poder e de graça. Precisamos confiar no seu poder para nos libertar do pecado, nos libertar a cada dia daquilo que não é agradável a Deus. Precisamos crer, conhecer, confiar. Precisamos ganhar o Espírito de Deus a cada dia mais para termos domínio próprio, para dominar, para obedecer aos seus ensinamentos. Nós vimos que em Marcos, nós vemos os relatos no capítulo 5, lá de Gadara, esse miserável homem que Deus, por meio de Cristo Jesus, do seu poder, o libertou. Aí eu fico pensando, né? Ele era um excluído da sociedade, estava recluso, lançado, tentavam amordaçá-lo de alguma forma, mas a força que havia nele era uma força sobrenatural, e os homens, na questão humana, não conseguiam detê-lo, conter, e este homem estava lançado à miséria, andava nu, e aparecia de noite cheio de demônios, até Cristo aparecer, até que surgir diante deste homem. Precisamos entender que esse Jesus é Deus, e ele hoje é real em nossa vida, e que ele liberta o pecador, que ele transforma os homens. Precisamos anunciar a esse Jesus, precisamos entender esta verdade, precisamos confiar nessa verdade, precisamos obedecer esses ensinamentos. O crer revelado na Escritura, narrado por Paulo, traz na sua radical uma designação diferente do crer do dicionário Aurélio, ou do conhecimento ou entendimento humano. Nós encontramos ainda, queridos irmãos, muito próximo a essa narrativa em Atos capítulo 16, versículo 11 a 15. Eu quero ler para você principalmente o versículo 14, que diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutando, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O apóstolo Paulo busca um local de oração, e nesse instante, quando Paulo começa a anunciar, falando de Jesus, o Senhor abriu o coração de Lídia. Precisamos crer na consumação da obra da salvação. A obra de salvação é a aplicação da graça do Espírito Santo, tocando e transformando as vidas, libertando, da mesma sorte que libertou o gadareno, libertou o coração de Lídia pela graça do Senhor. A revelação do texto diz que o Senhor libertou aquela mulher. O Senhor lhe abriu o coração para atender
as coisas que Paulo dizia. E essa mulher convertida, quando fomos estudar e observar, ela foi convertida em toda a sua família. E as palavras que aqui foram anunciadas, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, é uma palavra que não só se aplicou ao carcereiro, mas é uma palavra que se aplicou a Lídia e a muitos outros, e se aplica a nós também. Precisamos crer em Jesus, crer nele, entendendo quem é ele, é Deus, e tem poder, não só para nos salvar, mas para salvar o mundo inteiro. E que a sua eficiência tem para salvar a sua igreja. Nós sabemos que há uma igreja santa. Nós não sabemos quantos são. Sabemos que devemos anunciar este Cristo, conhecendo ele, entendendo sobre ele, confiando nele, confiar e obedecendo a ele. Precisamos crer em Jesus Cristo como o único que traz resolução aos problemas existenciais. O carcereiro pergunta: o que posso fazer para ser salvo? E escuta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós louvamos ao Senhor que o Senhor poupou até a vida do carcereiro. E o carcereiro temia, né? Porque a sentença para o carcereiro, se ele se deparasse com as celas vazias e todos ali fugissem, ele estaria sentenciado à morte, e assim dizia a lei para eles. Amada Igreja do Senhor, precisamos crer no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Crer em Deus, crer no Filho, no Senhor Jesus Cristo, e crer também no Espírito Santo como regenerador dos corações. Temos às vezes encontrado pessoas que parecem que jamais serão cristãs, jamais mudarão sua forma de ser. Mas precisamos crer em Jesus no poder, entendendo que ele é Deus. Crer em Jesus confiando que ele fará a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Temos apenas que obedecer na contextualidade do crer. Precisamos crer no Espírito Santo, irmãos, como um ser regenerador dos corações para a salvação e vida eterna. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo aplica graça, transformando as intenções, os desejos humanos, naturais de um ser caído em pecado, em uma nova criatura, em novidade de vida, para uma vida de entrega, confiança e obediência. Nós nos entregamos entendendo, nós entendemos e nos entregamos a esse Deus maravilhoso. Nós nos entregamos, confiamos e obedecemos a Jesus. O carcereiro anseia conhecer essa verdade. Senhores, o que posso fazer para ser salvo? A pergunta nossa pode ser melhor para o Senhor. Senhor, o que posso fazer para ser cada dia melhor? Como posso, Senhor? Eu já sou crente, eu já te conheço, mas eu quero crer em Ti na perspectiva do texto de Paulo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer entendendo. Crer confiando. Crer obedecendo. O Espírito Santo aplica a graça transformadora, transformando as intenções, os desejos humanos naturais de um ser caído em pecado, em uma nova criatura, para uma vida de entrega, confiança e obediência a Jesus. O carcereiro ansiava, no versículo 30 vemos isso, e a resposta no 31, que é só crer no Senhor Jesus Cristo. Precisamos crer que o Espírito Santo produz alegria. O Espírito Santo produz alegria e disposição contagiante. À medida que nos aproximamos, recebemos dele, primeiro, uma consciência muito boa, né? Eu percebo que alguns não têm nem consciência de pecado, porque talvez não conheça a santidade de Deus, o ser de Deus, não conheça que Deus é santo. Entende? Então alguns não conseguem perceber os seus próprios pecados, praticam e nem percebem, porque para ele é um Deus que se relaciona como se fosse um homem comum. Mas o nosso relacionamento com Deus,
com Jesus é um relacionamento para com Deus. E esse relacionamento precisa estar na mesma conduta de uma santidade. Para nós precisamos crer que o Espírito Santo produz alegria, disposição contagiante, e para isso esse relacionamento nosso com o Senhor, como um reflexo de um novo nascimento, tudo isso acontece. E essa nova motivação nos será aplicada, e isso não é nosso, não é uma qualidade que é desenvolvida em nós, mas é uma qualidade que é colocada em nós pelo poder do Espírito Santo. Mas todo aquele que crê em Cristo Jesus, na perspectiva das Escrituras, receberá do Senhor as boas novas, receberá do Senhor o entendimento dessas verdades, e certamente também seremos, eu diria que o princípio ativo da nossa casa, né? O multiplicador, porque se crermos na perspectiva apresentada nas Escrituras, não só seremos salvos, mas seremos salvos nós e toda a nossa casa. Que o Senhor possa nos abençoar a crer na perspectiva das Escrituras, crer no Senhor Jesus, a ter a ideia confiantemente. O apóstolo Paulo, ele talvez não houvesse mencionado naturalmente que eu creio, porque eu creio assim, mas o seu comportamento, a sua forma de existir, de viver, declara que ele cria, porque ele entendia, ele conhecia. Ele cria, porque ele confiava no poder de Deus. Foi fustigado, foi maltratado pela sociedade, foi preso, algemado, mas a que horas ele cantava? À meia-noite, que poderia estar dormindo, cheio de dores, Paulo e Silas cantavam e glorificavam ao Senhor, porque na alma dele, no coração deles, havia o gozo, estava completo o seu entendimento. Ele entende que é Deus, não é? Ele compreende perfeitamente que é Deus, ele confiava no projeto, no plano de Deus, ele confiava, apenas ele obedecia, pregava, anunciava, louvava o nome do Senhor. Que nós, como a igreja do Senhor, consigamos assim proceder, consigamos confiar no Senhor, que silenciemos a voz humana e natural, nos entreguemos ao Senhor de coração, louvemos, que o princípio ativo, aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, seja glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como primícias da nossa vida. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmã Mirtz. 110 do Novo Cântico, irmãos. Satisfeito, guardar tudo quanto ordenar.
agradecer a Deus por essa noite, por estar com vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao vosso coração, né, e sobre a contextualidade aqui apresentada do que queremos crer e como precisamos crer, entendendo, crer confiando, crer obedecendo ao Senhor. Né? Louvado seja Deus pelos feitos do Senhor narrado nas Escrituras Sagradas. Vamos orar ao Senhor e confiar cada dia mais nele. Pai eterno, soberano Senhor, nós te louvamos pela noite que o Senhor nos dá de graça, de podermos refletir um pouco sobre os teus feitos na vida de Paulo e Silas, um momento tão difícil, um ato tão injusto, mas entendemos, Senhor, a tua graça sobre a tua igreja, pois a manifestação do teu poder e de vida trouxe salvação à vida do carcereiro e ali muitos que ali se instalaram, e também, Senhor, trouxe salvação à vida de Lídia e muitos outros e suas famílias. E em nossos dias, os relatos históricos daquilo que parecia aos nossos olhos injustos, pela ação dos homens, na natureza pecaminosa de cada um deles, vemos o teu poder grandioso em transformar maldição em bênção para a salvação de muitos. Senhor, dai-nos a graça de podermos crer, confiar inteiramente, entendendo, Senhor, confiando e obedecendo os teus ensinamentos. Senhor, nos ajuda a termos a percepção que teve o apóstolo Paulo, termos a compreensão que teve ele, ter a aceitação que teve o apóstolo Paulo em prisão com Silas e ter o gozo que havia em seu coração em meio de uma pandemia, tantas pessoas que eram mortas naquele momento, assassinadas de verdade. Senhor, nos ajuda, Pai, a nesse momento tão difícil, cremos na perspectiva da narrativa bíblica. Cremos como a proposta que o apóstolo Paulo passa ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Que sejamos uma bênção, que creiamos em Ti, Senhor, entendendo, confiando e obedecendo, que nossa família inteira seja salva e que muitos, por meio da nossa vida moderada, nossa vida confiante, sejam, Senhor, modificados suas vidas para a vida eterna. Dai-nos uma noite de bênção na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Igreja amada, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Divino e Santo Espírito, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.